Mais uma vez estamos aqui no nosso IMADcast, Instituto Maranhense de Direito Desportivo, o podcast. E dessa vez estamos com um entrevistado muito especial, meu amigo Kelson Castelo Branco. Quem fala em Kelson Castelo Branco lembra de quê? Do IMADEC. IMADEC é um instituto precursor aqui no estado do Maranhão, há 15 anos fazendo os melhores congressos no nosso estado. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença, para esse bate-papo agradável que vai ser hoje, com certeza. Obrigado, Haroldo, obrigado pelo convite. Quando a gente traz o Kelson aqui, não é com outra razão. É para ele falar, além do IMADEC, também sobre direito desportivo. E vocês vão entender o porquê dessa correlação. Mas, Kelson, vamos lá. Você está há quantos anos já nesse segmento educacional? Não é? Fale um pouquinho da sua história, um pouquinho do nosso bom e velho IMADEC. O IMADEC ele começou quando eu estava no 7º período do curso de Direito. E aí o nosso primeiro evento foi no antigo Pestana, Sim. Hoje Blue Tree. E a gente fez um evento, primeiro pensando em fazer um evento para 400 pessoas. Faltando 2 dias para o evento, esse evento já estava ultrapassando aí 900 inscritos. Então, no dia do evento, deu mais de 1.000 pessoas. Então, daí em diante, eu comecei a pensar mais no ensino do que na área jurídica, como advocacia. Eu ainda era estudante. Então, eu decidi nesse momento em que o meu investimento naquela fase seria no ensino jurídico. Daí em diante a gente começou a fazer eventos São Luís, 2 por ano, Belém, Imperatriz, Manaus, e em 2 anos a gente estava fazendo já em 9 cidades, eventos, congressos. A pós-graduação, ela surgiu um pouco depois. Primeiro a gente ficou maduro na realização de eventos, começando a fazer em várias cidades, e depois veio a pós. A pós presencial, nós iniciamos ali por volta de 2014. E aí, depois que a gente começou a fazer a pós presencial em São Luís, também levamos para outras cidades e estamos fazendo até hoje. Maravilha. E quando você iniciou esse teu primeiro congresso aqui em São Luís, foram só com professores locais ou você trouxe doutrinadores, professores de outros estados? Na verdade, não chegou a ser um congresso o primeiro evento. Certo. O primeiro evento, ele foi um professor, e esse, assim, a gente não tinha, né, tinha congressos em São Luís, mas não tinha assim uma periodicidade de congresso, a mesma instituição, o mesmo congresso, um calendário fixo. Perfeito. Então esse foi o primeiro nosso. Um professor apenas, que era professor inédito, nunca tinha vindo ao Maranhão, e nessa época casou muito bem 2 coisas, que foi o seguinte: estava no auge os cursos telepresenciais, né? E o maior curso daquele momento era o LFG, certo, do professor Luiz Flávio Gomes. E esse professor, como todos os outros professores do LFG, estava com um alcance nacional muito grande. Então o LFG ele tinha naquela época mais de 400 unidades no Brasil. Nossa. Então foi o maior curso da América Latina. Não existia cursos online. Nenhum. Não é que existia um mais ou menos. Não existia nada de online. Então só existia o telepresencial. E o maior telepresencial, LFG. Aí depois tinha o Damásio, depois veio o Pretório, mas os professores que hoje todo mundo conhece, Fred Didier, Nestor Távora, Cristiano Chaves de Farias, eles eram professores do LFG. E a gente começou a chamar esses professores fazendo uma parceria muito boa, muito fraterna com o LFG. Então a gente trouxe um professor para esse primeiro evento. Foi um evento somente à noite, de um dia só.
E o segundo evento já foi no centro de convenções, né, no Sebrae. E aí já foi outro patamar. 2 dias. Casa cheia, hein? Casa cheia, 14 professores na época. Na época hoje eu entendo que eu não fazia de forma correta, que eu fazia o congresso manhã, tarde e noite. Então era extremamente cansativo. Mas era aquela coisa de você querer trazer muitos professores, incluir também professores às pratas da casa, que a gente sempre fez, e a gente fazia nesse formato. Esse formato depois a gente abandonou. O que a gente abandonou também, que o congresso era quinta e sexta. E por orientação de Cristiano Chaves, que foi um padrinho nosso, a gente passou a fazer sexta e sábado. Então, paramos de fazer à noite e paramos de fazer quinta e sexta para fazer só manhã e tarde, sexta e sábado, o que ficou muito melhor, atendendo aí os alunos que trabalham, os alunos que também têm o compromisso acadêmico na quinta e na sexta. A pegada desses eventos acadêmicos, elas sempre foram voltadas mais para alunos, estudantes de direito, ou você teve algum momento que também direcionou para profissionais da área de direito, cursos mais práticos ou eventos mais práticos? O IMADEC conseguiu trabalhar nesse segmento? O congresso, o primeiro evento, ele foi destinado totalmente para acadêmico, os alunos da graduação. Como ele deu muito certo, o que foi que eu fiz nos próximos congressos? Destinei para alunos da graduação. O nosso foco do congresso, apesar de trazer atualização, ele é para o aluno da graduação. O tema que é tratado no congresso é imediatamente útil, prático para o advogado? O advogado consegue ir no congresso e utilizar aquele tema para a vida dele profissional imediatamente. Todos os temas de palestras, de congresso do IMADEC são práticos. É possível utilizar na vida prática, na vida do advogado, do promotor, do juiz, do servidor, enfim. Agora, a nossa divulgação, nosso trabalho de marketing é feito predominantemente para o aluno da graduação. Perfeito. E tu falaste um negócio interessante. Além de professores expoentes conhecidos nacionalmente, tu falaste de trazer também os pratas da casa. Dos professores, não é, maranhenses que já participaram de N eventos do IMADEC, você poderia nos mencionar quem já... Eu sei que são muitos nomes, não é? Mas tem aqueles que marcam mais, que o aluno pede a participação em eventos posteriores. Quais você poderia citar, não é, sem desmerecer todos que participaram? Mas a gente sabe que sempre tem aqueles que chegam mais com o Instituto, não é? Quais que você poderia mencionar? E até, quem sabe, a gente já pode estender um convite para bater um papo mais na frente, não é? Eu vou tentar responder fazendo uma linha do tempo, né? Lá do comecinho. Perfeito, ótimo. Até hoje. Então, quem sempre participou, desde o primeiro evento, foi o desembargador Lorival Cerejo. Maravilha. Esteve no primeiro, inaugurou. Desembargador Frois, também, desde toda a trajetória de desembargador Frois, como diretor da ESMAN, eu acho que desde o Ministério Público, na verdade, teve com a gente professores do Maranhão mais que participaram. Agora eu preciso... tem muita gente. Tem muita gente. Não quero te deixar a situação melindrada. Quem for lembrando, vai falando. Não, porque eu estou tentando resgatar, como eu falei, na linha do tempo. Na linha do tempo. Faz o contrário, vai daqui para trás, então pode ficar mais fácil. A gente tem os coordenadores, né? Tem Arnaldo da UNDB, que participou, Coronel Silvio Leite, sim, participou de muito evento nosso. Diretor da ESA. Diretor da ESA, foi secretário de Segurança Pública, meu amigo há 1000 anos, pessoa formidável.
a professora Glória Aquino, Sim. Caio. Recebeu o título de cidadã maranhense, professora Glória. Caio, presidente da OAB, já teve em diversos eventos nossos. Robson Mourão, coordenador da Edufor, professor Jean Carlos, defensor, que agora passou para a magistratura federal. Sim, professor Jean. Desembargador federal agora, Roberto Veloso. Sim. Que tem o doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco, mas tem dois corações, né? Um pernambucano e na verdade, eu não sei se ele é do Piauí. Eu acho que ele é piauiense. É piauiense, doutorado no Pernambuco, mas coração maranhense. E, assim, tem muita gente. Tem muita gente. Diz que você tem um professor do IMADEC, né? Haroldo, né? Você conhece Haroldo? Haroldo diz que é o que tem a sobrancelha grossa, né? Do direito desportivo. Eu já ouvi falar, parece que é gente boa esse cara. Se eu não me engano, a primeira palestra na vida dele foi no IMADEC. Né? IMADEC tem isso. E, assim, para quem não conhece, imagina o seguinte, que a gente chama os professores que já têm experiência com palestra. Não. A gente tem professores no Maranhão que são professores da graduação, bons professores, que às vezes já ocorreu, não teve assim uma participação em congressos outros. A primeira participação dele como palestrante de congresso para 1.000 alunos foi com a gente. Então, a gente não tem algo que faça esse filtro, essa seleção. Só chama se já palestrou em algum outro congresso. Sim. Não tem isso não. Tem que ser um bom professor. E tu falaste algo interessante. A nossa relação lá do escritório com o IMADEC não é de hoje. Né? A gente sempre apoiou os eventos, né, acadêmicos aqui em São Luís. E eu tive a oportunidade de participar compondo a mesa, mas não palestrando, né, em diversos eventos, mas sempre procurava o segmento empresarial, né? Isso daí eu fazia questão de saber qual é o tema do congresso, das palestras, né, para gerar essa identidade, porque a minha advocacia ela é eminentemente empresarial, né? Mas em 2016 ingressei no segmento esportivo e realmente foi paixão à primeira vista. E como você bem colocou, né, ter a oportunidade de fazer uma palestra para um grupo de estudantes sobre um tema, não é, que você gosta, realmente algo assim diferenciado. E aí vem outro aspecto que eu queria saber do meu amigo. Direito desportivo, não é? Em que momento você despertou para a possibilidade de trazer, né, para o seio dos eventos do IMADEC, né, essa área do direito, que ela abrange não somente estudantes de direito, mas também estudantes de educação física, fisioterapia, porque psicologia, porque a gente acaba entrando num leque de opções, né, que estão voltados para quem atua no segmento esportivo. Né? Que momento você disse, rapaz, isso é interessante, você já tinha tido algum evento que o IMADEC proporcionou sobre o tema? Como foi que ele surgiu no teu calendário? Ele surgiu o seguinte, eu sempre tentei incluir temas no IMADEC inéditos. Então, geralmente, assuntos que já estão, entre aspas, cansados, ou que ali não tem uma novidade para aquele momento, eu não vou incluir. Eu vou incluir assunto novo, tema novo, área nova, o que ninguém está falando no momento, ou que vai falar só daqui a 1, 2, 3, 4 meses, 1 ano. Exemplo, antes de responder pontualmente a pergunta. Nós somos a primeira instituição a ter curso de inteligência artificial aplicada ao direito. Tanto imersão quanto pós-graduação. A primeira instituição do Maranhão a ter inteligência artificial aplicada ao direito foi o IMADEC. A primeira instituição a trazer para congresso o tema de betting, apostas, foi o IMADEC. E eu trouxe betting e apostas para o congresso com 2 ícones nacionais. Luiz Felipe Santoro,
ex-diretor jurídico da CBF, Ex- MBA, Ex-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo. MBA na Inglaterra em Indústria do Futebol, premiado internacionalmente como personalidade jurídica desportiva. Então, é um grande nome que nós recebemos e que você compôs mesa com ele no congresso do IMADEC, junto com a Simone Vincentini, e entregamos, depois a gente coloca a camisa do Sampaio Corrêa para ele. Perfeito. Então, o que é que fez o IMADEC trazer o direito desportivo para os cursos, para o congresso? Ser tema novo de uma forma geral. Não vamos falar de temas que já estão cansados, né? Sim. A gente tem que falar de tema novo. E aí, quando a gente fala em direito desportivo no IMADEC, em congresso ou curso de atualização, é aquele tema que faz um monte de interrogação no aluno e no advogado que não atua dentro daquela área. Quais são essas interrogações que o advogado e que o aluno tem sobre direito esportivo? Como é essa atuação? Onde ela é? Ela é remunerada? Atua para quem? Para clube? Para atleta? Para patrocinador? Para betting? O que é que regula esse direito desportivo? Então, quanto mais interrogação houver, melhor é para a gente fazer curso, congresso e qualquer coisa relacionada à transmissão de conhecimento. Porque quanto mais interrogação, mais preenchimento a gente tem condições de fazer. E você alcançou esse objetivo que ano passado eu tive a oportunidade, né, com seu convite, de poder falar sobre um tema, não é, muito interessante, que é a jurisdição dentro da justiça desportiva, né, porque a Constituição Federal ela estabelece a obrigatoriedade, né, de exaurir a esfera administrativa do processo disciplinar para que se possa buscar o judiciário. Só que existem exceções, e esse tema eu trouxe, não é, ano passado, e eu senti uma receptividade boa, não é, dos alunos após a palestra. E esse ano, eu com o Eduardo Ali, presidente do nosso instituto, podemos falar sobre a prática da justiça desportiva, dos tribunais desportivos, inclusive em formato de podcast, né, que foi bem interessante você capitaneando e a gente fazendo esse bate-bola. E sobre esse aspecto que você colocou, você sentiu que houve essa reciprocidade? Os teus alunos, posteriormente às palestras sobre esse tema específico, te procuraram, mostraram interesse, pediram que houvesse realmente esse tema em outros eventos? Esse é o ponto-chave. Por quê? Quando nós temos uma área nova, que não é nova, mas vamos dizer assim, há uma discussão, né? Não é explorada. Ali é uma mina de ouro. Porque quando a gente começa a falar em direito desportivo, tende a gente imaginar que é um conflito em razão de alguma coisa para resolver no tribunal desportivo. Quando, na verdade, a gente pode trabalhar com direito desportivo preventivamente. Sobre várias nuances. Contratos de atleta. Qual contrato? Aí a gente pensa que contrato com clube. Aí tem contrato de imagem, contrato de patrocínio, contrato com clube. Envolve aí 10 a 15 contratos, cada atleta no mínimo. Sim. E o advogado que está no seio disso, ele tem uma capacidade de lidar com isso. Agora vem clube. Clube com quem? Clube com jogador, clube com empresário, rede de TV, clube com rádio, clube com jornal, clube com patrocinador, clube com marcas, clube com transmissão. Tem muita coisa. E a gente tende a imaginar que é o quê? Quando ocorre um problema entre jogador e clube, ou entre jogadores, ou na partida. Não, tem um mundo. E o legal é, quando você faz isso, te respondendo, quando você faz isso, o aluno, ele às vezes despreza por não
ter essa visão naquele momento do alcance. E aí você que está no mercado há muito tempo, começa a olhar quem visualiza primeiro. E quem visualiza primeiro, passarinho que chega primeiro bebe água limpa. E aí quem visualiza primeiro todas essas oportunidades vai ter mais chance de ter um êxito nesse nicho daqui a um tempo. Porque é uma plantação. Você vai em busca de informação, você vai fazer curso, você vai fazer congresso, você vai ler, você vai no encontro, você vai sair do Maranhão para conhecer uma reunião fora de alguma coisa, e aí quando vem com novidade. Então é muito interessante a gente, como curso, ficar olhando esse movimento de peça. Perfeito. E, infelizmente, ainda há um certo ceticismo em imaginar a existência de bons profissionais no Norte e Nordeste nesse segmento. E existem, né? Excelentes profissionais. A gente tem a oportunidade de rodar esse Brasil todinho, atuando no direito esportivo, e, nossa, se depara com excelentes profissionais. E eu não estou falando das demandas específicas de direito desportivo, do Tribunal de Justiça Desportivo. Eu estou falando de N situações, e você bem pontuou, né? E a gente hoje acaba se deparando com uma novidade que foi objeto da palestra, né, de forma visionária do IMADEC, né, com a professora Simone Vicentini, né, que é autoridade no Brasil sobre o tema, que é justamente falando das apostas, né, das bets, né, da regulamentação desse tema. E eu vi que, posteriormente à palestra dela com o professor Santoro, né, gerou uma quantidade assim, de questionamentos, né, que o microfone não parava. Toda hora um vinha questionar, outro vinha questionar, e por conta dessa resposta, desse resultado, qual a nossa programação para o ano que o IMADEC tem a respeito do tema? Não estou querendo dar spoiler, né? Mas 2026, está em vista, está em mente aí algum evento voltado para o direito esportivo? Direito desportivo, mais uma coisa um pouco mais ampla. Olha! Que é o quê? Tudo que é novo, ou você tem uma resistência, ou você fica ali calculando o risco, não é? Então, assim, a gente precisa incluir nos cursos do IMADEC as grandes demandas ou as grandes inovações que o mercado traz. Perfeito. E aí o direito vai procurar uma forma de se adaptar a isso, que é o que tu falaste. Veio a Bet. Tinha regulação? Não. Mas agora tem. Essa regulação é recente? É. Essa regulação é recente e alcança quem? Como é que é feito o contrato white label entre o operador da Bet, o cara do software e o cara que oferece ali na hora do jogo que você vê aquela marca? Porque aquela marca que você vê na hora do jogo, esse cara às vezes ele não constrói o software que controla todas as partidas no planeta. O cara que constrói todo aquele sistema de informação, todos aqueles cálculos e que, enfim, aquela imagem que tem do campo de futebol com a bola, os jogadores. Sim. E tal, tudo aquilo, tem 2 ou 3 empresas enormes que comandam aquilo. Se você quiser e tiver 50 milhões de reais e ter a sua bet, é possível. Como? Aí você tem que fazer uma pós-graduação no IMADEC. Como é que funciona hoje todo o desportivo, além da bet, mas também com a bet e os contratos com clubes, jogadores, atletas, seleções e não só o futebol? Nossos cursos, talvez, no primeiro semestre, a gente já tenha alguma novidade para trazer todas essas atualizações aí, que coisa regulatórias, a lei, e tem coisa, eu acho, para sair ainda no primeiro semestre envolvendo apostas.
Se vai sair, eu não sei. Aí a gente tem que ver esse timer para ver se lança no primeiro ou no segundo semestre do ano que vem. E conte com o Instituto Maranhense de Direito Esportivo. Nós temos em nossos quadros de membros fundadores excelentes profissionais, né, e que estão sempre atualizados com o tema, professores já com currículos, né, a nível de Brasil, e o IMADEC pode contar com o IMAD, né, a gente já iniciou essa parceria, Profico, e a gente quer sedimentar e poder realmente participar dessa construção, porque a nossa intenção enquanto instituto é de realmente construir essa realidade que infelizmente ainda é muito pequena. Não é quem imagina a atuação no direito desportivo, só pensa ser advogado de um grande atleta ou de um grande clube, né? E isso daí é restrito para grandes escritórios, e não, né? Tem um universo gigantesco realmente, e esse trabalho que você, de forma visionária, observou, né? Trazer isso para o Maranhão é muito interessante. E eu te digo, se você for abrir, né, para o Brasil, meu amigo, tu vai ter muitos interessados, porque onde a gente passa e começa a plantar essa sementinha, a gente vê que brota e rápido, né? Então, parabéns aí pela iniciativa. E estávamos falando do professor Santoro. Ele é um cara que tem um currículo espetacular, e ele trouxe uma temática muito interessante quando dá palestra. Quando é que ele volta? E a professora Vicentini, quando é que ela volta? Eu estou fazendo a cobrança aqui, vai ficar registrado, com certeza vai chegar a eles, né, essa solicitação, porque aqui eu estou falando como telespectador, como que quem eu fiz foi gravar a palestra deles, aí eu assisto, vira e mexe, porque eles trouxeram muita informação de forma muito clara, muito precisa, né, e muito atual. Então, eu estou fazendo aqui em público, né, o convite para Kelson para trazê-los novamente, né, e a minha pergunta é, eles acharam que eles são acostumados a rodar o Brasil todinho palestrando. O que eles acharam da experiência, né? Os outros colegas que trataram do tema, né? O que acharam da experiência, da receptividade dos alunos, Kelson? Olha, o Santoro e a Simone Vicentini participaram do congresso e participaram na qualidade de palestrante, fizeram uma espécie de debate, os dois, que foi interessantíssimo. Muito. Né, para 1.000 alunos. Quando a gente leva essa visão para o Simone e para o Santoro, eu acho que eles não esperavam esse público, porque... Para um sábado, não é? 9 horas da manhã. Para um sábado. E assim, São Luís, que é uma cidade pequena, comparado de onde eles vêm, São Paulo, e falar de direito desportivo não é um tema tradicional. Então, foi sensacional. O Santoro ficou só triste porque voltou no sábado, porque ia voltar no domingo, mas eu quero trazê-los o mais breve possível. Não vai ser para o evento do primeiro semestre, eu quero talvez trazer para o evento do segundo semestre, porque ambos têm tanta coisa nova para falar que ali num jantar, no almoço, você tem vontade de ficar ouvindo o cara um maior tempão. Com certeza. Porque tem muita coisa que ele pode falar e tem muito contrato que ele trabalhou que ele não pode, né? Então, assim, você fica naquela... mas solta pelo menos uma informação daquele contrato, e aí eles às vezes soltam, mas sem dizer o nome para o público. Isso é muito interessante. Falando do desportivo e do mercado, falando de clube, que a gente imagina o seguinte, que o advogado só é solicitado ao clube quando tem algum problema lá na frente. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, do clube pequeno ao grande, ele não quebra só por falta de resultado de placar. É falta de prevenção administrativa e jurídica. E aí entra o desportivo. Aí entra o papel do advogado desportivo. É toda uma preparação jurídico-administrativa para o clube ter êxito
não é só ter o atleta, é importante o atleta, sem dúvida, mas é muito importante também tudo que vem antes. Para aquele atleta dar resultado no final, tem que ter ali uma preparação administrativo-jurídica importante para ele dar o resultado no final. Senão não tem como. E tu falaste um negócio interessante, porque o professor Santoro deixou claro que quando ele é contratado ou é convidado para bater papo com os atletas e com os clubes, muitos não têm noção nenhuma da importância dessa prevenção. Eles não têm noção nenhuma do que eles não podem fazer. E aí, quando trouxeram para a dinâmica das apostas, né, muitos se surpreendiam que não podiam fazer aposta, que os seus familiares não podiam, né, fazer aposta, que isso daí poderia trazer um prejuízo muito grande. Né? E aí traz outra temática da questão dos cassinos, que eles falaram também, não é? Que não são regulamentados, né? Aqui no Brasil. Então, muitos não sabiam disso. E a gente está falando de grandes clubes. Imagina a realidade de pequenos clubes. Né? E essa questão das apostas irregulares, a gente observa que, infelizmente, é uma realidade. Aqui no Maranhão a gente tem ciência disso. Denúncias foram feitas, o Ministério Público atuando. Né? E aí, quando já parte para parte de crime, não é? Então, a temática vai ser outra. Né? Então, esse trabalho preventivo também é necessário. Né? E aí o IMADEC, o IMAD, eles podem, através do trabalho acadêmico ou da própria assessoria, né, desportiva, trazer essa realidade, né, para os clubes, para os atletas. E nós falamos não só de congressos, mas tu falaste também de pós-graduação. Quais são os projetos aí do IMADEC para 2026? Quais são as pós que estão em vista? Tem um curso, né, a qual eu faço parte, que é a MBA em Inteligência Artificial. Eu já ouvi falar que parece que vai ter uma de processo civil. Né? O que tem aí de bom para a gente em 2026, Kelson? Vamos lá, presencial em São Luís, processo civil e civil presencial, como você falou, aí tem vários professores que eu digo assim, seus autores, nossos professores. Sim, porque o pessoal da Juspod vem em peso, né, para as pós do IMADEC. Tem o Borba, tem o Luciano Figueiredo, tem o Alexandre Câmara, enfim, muita gente boa. Já está com matrícula aberta no site, após de processo civil, presencial não em São Luís. Não perca. Nós vamos lançar, evidente, uma pós em eleitoral, porque é ano eleitoral. Certo. E aí, com temas novos. E quais são esses temas de eleitoral? Não vai ser uma pós de eleitoral, processo eleitoral, não. A gente vai trazer a inteligência artificial, as implicações do digital, as modificações, o que é fake, o que é que pode fazer no digital, o que é que não pode fazer no digital. O digital é só rede social? O digital também é WhatsApp? Quais são as alterações em vídeo? O que é que o candidato ele pode fazer em vídeo? O que é que ele não pode? Ele pode colocar ele e o candidato adversário no mesmo vídeo? Não pode? Enfim, toda essa novidade do digital, que vai ter muita coisa daqui para lá que a gente não vai nem conseguir, nem imagina. Verdade. São 6 meses, e 6 meses de inteligência artificial é muito tempo. Muito tempo. Então, assim, quando a gente lançar após, a gente vai lançar com um conteúdo. É muito provável que algum ponto desse conteúdo... Que ele vai se complementando, alternando, né? Ao longo do curso. E uma pós dessa natureza é interessante, que a gente pensa após... só para advogado, não. O magistrado, o representante do Ministério Público, também tem que estar atento a essas mudanças, né? Essas atualizações. Então isso é interessante para todo operador do direito. Tanto é que após de eleitoral, a gente não vai ter professor só de direito. A gente vai ter professor de tecnologia dando aula na pós de direito eleitoral. Olha aí, ó, mais uma novidade do IMADEC, né? Maravilha. Meu amigo, o bate-papo está excelente. A gente, felizmente, vai caminhando aqui para o final dessa nossa conversa, que não será a primeira, né? Teremos outros, né? Já soube que na próxima o Luca vai estar presente, né? Porque tem que trazer ele aqui, que ele está seguindo aí de forma brilhante o seu trabalho, né? Junto ao IMADEC, e tenho certeza que da próxima ele estará com a gente aqui para ele também falar toda a experiência dele
né, te ajudando à frente do IMADEC. E a título de a guisa de considerações finais, o que meu amigo tem para falar para quem nos ouve, para quem nos assiste, não é? Sobre essas mudanças no cenário acadêmico, as mudanças no cenário do direito, que dicas você dá, não é? E o que você pode deixar de mensagem para quem nos ouve? Tenha vontade de aprender um pouquinho mais sobre direito desportivo e o alcance que ele tem. A Faculdade de Direito hoje, o curso de graduação, ele é um curso que se tornou engessado. Houve uma série de adaptações no direito, na sociedade, por último a inteligência artificial. Agora tem um leque de atividades que pode ser realizado. Aqui a gente falou de desportivo, a gente falou de direito eleitoral digital. E a graduação não acompanhou como deveria, no meu ponto de vista. Não é que os cursos não são bons, não é isso. É porque é natural. O direito é muito dinâmico, então. É natural que as coisas sejam mais dinâmicas do que uma graduação que, para você mudar aquele conteúdo que está ali, não é fácil. Sim, tem todo o regramento. Tem todo um regramento. Então, eu acho que o ponto e a palavra principal é vontade, curiosidade para o novo. E isso pode fazer com que você tenha ali um nicho interessante para explorar. Eu acho que o que a gente pode fazer, um resumo aqui da conversa, é buscar o novo. Não é abandonar o que já faz, mas sim incluir algo no que já faz. E se você busca o novo, pode buscar o IMADEC, que lá tem o novo. Ficou muito bom. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado, Haroldo. Conte com a gente sempre, parceria firmada. Tá joia.